E a Aira perguntou que tipo de negócio que o Prota queria fazer. E o Prota pediu para a menorita elfa ali ficar bem calma, porque senão assim a conversa não iria desenrolar. E a Aira já começou a jogar o migué, decorando que ali era a capital dos humanos. Como diabos um elfo poderia estar ali? E o Prota falou para ela ficar de boa, porque ele não tinha nenhum tipo de hostilidade com o elfo. E a Aira, vendo que o Prota já tinha percebido, perguntou que tipo de negócio ele queria fazer com ela. E o Prota foi curto e grosso. Ele queria saber de suprimentos alimentares. E a Aira já pediu desculpas, falando que isso estava fora a sua capacidade. E o Prota perguntou o motivo. E aparentemente a comida na cidade de Aisling era controlado pelas 4 famílias principais nobres. E essas 4 famílias permanecem fortes em Aisling há mais de um século, controlando firmemente os preços do grão da cidade. E no banquete de alguns dias atrás, o Prota pode ter até intimidado algumas pessoas com sua fraude de punho de ferro. Só que aquele pessoal que ele tinha encontrado lá no banquete era apenas. E diante disso, o Prota comentou que aparentemente a Aira conhecia bem a cidade de Aisling. E ela respondeu que morava ali há 120 anos, então óbvio que ela ia conhecer. E se por algum acaso, naquele banquete, o Prota não tivesse feito um movimento contra a família Edwin, ela até conseguiria fazer algum tipo de negociação com ele. Só que agora, devido à guerra e aos desastres naturais, a comida que já estava escassa esse ano ficaria ainda pior. E mesmo se os preços dos grãos agora permanecessem estáveis, o povo iria morrer de fome passando pelo inverno. E o Prota prometeu a Aira que dentro de um mês o preço dos grãos estaria mais barato do que era antes do aumento do preço. E bom, agora vamos ver se ele vai conseguir cumprir o que ele tinha falado. E mudando de cena, em uma outra mansão, a gente conhece o Augusto Klein, o chefe da família Klein. E ele estava muito feliz porque as 4 grandes famílias fizeram uma fortuna absoluta dessa vez. E tudo isso se dava ao Augustus ali, o chefe das outras famílias. O bando de sanguessuga estava agradecendo ao Augustus, e eles tinham se reunido ali para fazer um brinde. Só que eu acho que essa felicidade não vai durar muito, porque um servo apareceu, dizendo que o Prota enviou um convite solicitando a presença do Augusto em um banquete com os outros 3 senhores. E ouvindo isso, um mestre de uma família perguntou se por algum acaso o Prota estava indo atrás deles. Daí ele já começou a perguntar o que eles iriam fazer, porque eles só queriam ganhar dinheiro e não morrer. E o Augusto falou para eles ficarem calmos, porque o senhor prefeito já tinha assegurado ele que aumentar os preços dos grãos era inteiramente legal e conforme. E desde que eles não provocassem o Prota, nada aconteceria. Além de que se eles 4 ficarem juntos, não há nada que o Prota pudesse fazer contra eles. E o preço dos grãos era definido por eles, mercadores, e nem mesmo o imperador tinha autoridade para interferir, muito menos o filho mais novo de um duque. Daí os bobalhão ali já começou a elogiar Augustus mais uma vez. E o Augusto continuou, dizendo que hoje eles estavam vendendo os grãos, as 2 moedas de ouro por saco. E caso o Prota forçasse eles muito, eles iriam baixar para 5 moedas de cobre só para satisfazer ele. E caso alguém desistisse ou mudasse de lado, ele não iria deixar isso muito barato. E os outros 3 líderes obviamente falou que ia ficar do lado dele. E o Augusto declarou que como eles já tinham terminado a reunião deles, estava na hora deles se vestirem e irem para o banquete que o Prota havia chamado. E já do lado do Prota, ele tinha sido informado que o Lorde Augusto e os outros 3 haviam chegado, que o Prota só ordenou o seu servo mandar eles entrar e começar a servir a comida. E bom, quando os 4 líderes famílias de ação ali chegou diante do Prota, todos eles estavam vestindo roupas de plebeus, e o Prota já percebeu que eles queriam fazer alguma coisa. Mas ele perguntou se eram eles que controlavam o fornecimento de grãos da Aisling, pois se fosse isso, por quê diabos eles estavam vestindo com aquelas roupas tão fuleiras? E o Augusto começou a dizer que recentemente eles souberam sobre o projeto do Prota, que beneficiaria muitas pessoas. E com isso, eles gostariam de contribuir. E sob a orientação do Augusto,
Todas as 4 famílias não apenas doaram grandes quantias de dinheiro para apoiar o projeto, como também estavam vendendo grãos dos próprios armazéns deles para a população da cidade pelo menor preço possível. E ali, ouvindo isso, já ficou pistola porque estava mais do que na cara que o pessoal estava tentando enganar o Prota. E falando no Prota, ele começou a dizer que estava tocado com a compreensão dele e os seus apoios. E ele realmente estava grato pela ajuda deles, e ele havia convidado todos ali para que eu tire alguns negócios relacionados aos grãos. E o Augusto começou a dizer que entendi que o Prota estava sem dinheiro, mas o problema é que 2 moedas de ouro por saco geram uma perda para eles. Entretanto, o Prota falou que eles tinham entendido mal. O que ele queria dizer é que a partir de manhã ele queria aumentar o preço dos grãos da cidade de Aisling por 4 ouros de moedas por saco. E o Augusto ficou meio confuso. Como assim, aumentar o preço? E o Prota falou que era exatamente isso. Ah, e ele ganharia 30% de comissão. E ouvindo isso, ele começou a pensar que, originalmente, o Prota seria aquele tipo de garoto inexperiente. Mas parece que ele é um comerciante tão assustador quanto o resto deles. E com essa declaração, o Prota estava deixando as coisas mais leves para os mercadores ali. E se ele soubesse que o Prota era assim, ele tinha ido atrás dele desde o início. Porém, sem nenhum decreto oficial, eles não podiam aumentar o preço. E caso contrário, se houver algum tipo de rebelião, quem sofreriam seriam eles. E o Augusto falou para o Prota que agradecia a compreensão dele, de quando ele pretendia publicar o anúncio. E pegando um documento na mão, o Prota falou que já estava escrito com o selo da família carimbado. E depois de eles terminarem a refeição deles ali, eles já iriam publicar. Porém, antes de ele fazer isso, ele queria deixar algo bem claro. Caso alguém tentasse desobedecê-lo a partir de manhã, a pessoa e a sua família teriam o mesmo destino da família Wedwin. E o pessoal aceitou, porque eles ganhariam mais do que perder mesmo. E um tempo depois, o pessoal das 4 famílias se juntou mais uma vez. E eles estavam dizendo ao Augusto que eles tinham que informar o senhor da cidade, porque aumentar os preços dos grãos, em vez de baixá-los, é altamente insensível. Porém, o Augusto ficou muito pistola perguntando se eles eram burros. Porque quanto mais pessoas saberem sobre essa coisa boa deles, menos lucros eles 4 terão. E como o Prota não tinha muito poder, ele estava usando aquela situação para tentar enganá-los. Por isso que aquela questão do preço dos grãos ficariam somente entre eles, pois uma fortuna além da imaginação estava bem na frente deles. E qualquer um que não aproveitasse essa crise era um tolo que merecia realmente perder tudo que tinha. E um do líder das famílias ali concordou, porque ele nunca tinha visto uma oportunidade tão grande na sua vida. E como ele estava meio inquieto, ele se preocupou um pouco. Mas agora em diante ele iria seguir a liderança do Augusto. E bom, assim os 4 ficariam juntos. E caso eles caíssem, todos iam cair junto também. E a única coisa que eles precisavam fazer era esperar o anúncio sair e coletar todos os grãos daqueles pequenos comerciantes do lado de fora. E era certeza que eles iriam fazer dessa vez uma fortuna além do sonho deles. E voltando para o lado do Prota, Aira perguntou por que ele estava se juntando com aqueles comerciantes desonestos. Ou será que o Prota por algum acaso estava brincando com a cara dela? E a Lilian pediu para a Aira se acalmar porque o Prota havia dito que baixaria os preços. Só que faz sentido ele estar aumentando o preço em vez de abaixar. Porém, a Lilian continua afirmando que era quase certeza que isso deveria fazer parte do plano do Prota. E depois de se acalmar um pouco, a Aira perguntou se o Prota realmente estava aumentando os preços. E o Prota só respondeu que ela não precisava se preocupar, já que o preço não ficaria alto por muito tempo. Ao menos na metade de um mês e o mercado de grãos entraria em colapso completo. E a Aira já começou a dizer que como o Prota era um jovem inexperiente, ele não tem ideia do quão cruel o mundo poderia ser. Porque ela viveu 200 anos e nunca viu os preços dos grãos caírem depois.
de uma grande alta. E diante disso, o prota fez uma pergunta a Aira. Tipo assim, se ele tivesse colocado uma faca na garganta deles, quanto ela achava que o preço dos grãos teriam caído? Talvez uma única moeda de cobre ou talvez até 10? E a Aira respondeu que mesmo que não baixasse tanto, o prota não poderia aumentar o preço em 4 ouros por saco, porque quando era pelo menos 2 ouros por saco, uma família quando juntava todo o dinheiro, eles conseguiam comprar. E se o prota subisse mais ainda, ninguém ia conseguir fazer isso e provavelmente todo mundo ia morrer de fome. E o prota falou que independentemente do preço do saco do grão, todos morreriam de fome. Por isso, que para o povo comum de Aisling, não havia diferença entre 2 ouros e 4 ouros, porque no fim, eles morreriam de fome. Alguns iriam morrer mais cedo, enquanto outros mais tarde. Além de que o objetivo do prota não é fazer com que esses comerciantes desonestos abaixassem um pouquinho de cobre. E o que ele queria fazer é acabar com todos esses comerciantes de uma vez só, fazendo eles perder tudo, suas casas, suas famílias, seus meios de subsistência inteiros. E para ver se isso ia funcionar ou não, a gente teve um time skip de uma semana. E o prota estava na casa da Selena discutindo aquele negócio do bateria de fosfato de ferro e do lítio. E eu não vou entender muito bem o que ele está falando aqui, mas basicamente o prota está explicando as coisas de física. O prota está dando uma de Nikola Tesla do mundo mágico. Tanto que a Selena ficou muito intrigada com esse sistema mágico que o prota inventou. Mas nesse instante, interrompendo a aula do prota, a Leia se aproximou do prota, porque a Aira tinha chegado aí de novo. E o prota já perguntou se ela não tinha nada melhor para fazer, né? Porque teoricamente, ela deveria estar na igreja. E a Selena comentou que provavelmente é porque o prota tinha aumentado o preço dos grãos de propósito. E agora já estava quase 7 ouros por saco. E quando o prota ia começar a falar alguma coisa, a Aira já chegou, gritando, falando que o prota ia baixar o preço, mas na verdade só está aumentando. E tinha chegado num nível que até mesmo os pequenos nobres estavam sofrendo para comprar um saco de grão. E o prota calmamente perguntou para a Leia quantos dias que eles tinham começado a aumentar os preços. E a Leia lembrou que tinha passado uma semana. E nisso, o prota falou que então estava na hora de mandar os comerciantes desonestos para fora. E a Aira, que já estava revoltado com toda a situação, pediu para o prota explicar porque ela não estava mais aguentando esse negócio de enigma que o prota estava querendo inventar. E o prota explicou que o motivo ao qual ele não avisou ela antes foi para garantir que a apresentação dela não pareceria falsa e não despertaria suspeita daqueles nobres. E como finalmente tinha chegado a hora, o prota ia contar a verdade para ela. E assim, o prota perguntou para a Aira qual ela achava que é a coisa mais em falta da cidade. Aisling. E a Aira não entendeu muito bem, falou que não faltava nada. E o prota falou que, na verdade, faltava comerciante de grãos. E é claro, né? Tanto eu contra a Aira não entendeu nada. Como assim? Faltava comerciante se tem um monte de gente vendendo. Mas ao contrário de mim, a Aira não entendeu o que o prota queria dizer. Mas bom, o prota falou que a única coisa que faltava na cidade Aisling era comida e comerciantes para vender. E a ganância era o atributo mais facilmente realizado na natureza humana. Ninguém conseguia se controlar diante da ganância. Como o preço dos grãos da cidade Aisling subiu para 4 ouros por saco, quando os comerciantes da cidade vizinha ouvirem as notícias sobre isso, eles correriam rapidamente para a cidade deles com seus suprimentos. E claro que esses comerciantes viriam com grandes quantidades de grãos. Tinha quase certeza que os idiotas daqueles comerciantes desonestos iam comprar esses sacos de grãos, com um preço absurdamente alto. E no atual momento, a cidade de Aisling é praticamente a cidade com mais carência de comida em todo o império. E os comerciantes perderiam qualquer racionalidade restante diante de um lucro de 10.000%. E atualmente só existiam 2 palavras em suas mentes, que é ficar rico. Porém, depois de hoje,
As 4 casas nobres da cidade de Aislinn iriam deixar de existir, e para isso, a prota pediu para a Leia publicar aquele documento. E ela deveria dizer que a santa da igreja, a senhorita Aira, decidiu vender as reservas de grãos da igreja porque não suportava o comportamento do mestre Wren. Aí o preço seria de uma moeda, de ouro por saco. E ouvindo isso, a Aira não entendeu, né? Por que o prota estava dando tanta fama para ela? E assim, mais uma vez, o prota perguntou para ela se ele não tem comida. Como ele poderia vender? E a Aira falou que ela até ao menos não tinha comida para vender. Mas daí ela lembrou que tinha aquele stopping que ela tinha preparado para o inverno. E ela já começou a dizer para o prota que ela não poderia vender aquilo lá, porque que nem ela tinha dito, era para o povo dela. Mas diante dessa declaração, a Selena começou a dizer que a Aira era muito ingênua, porque aos olhos dela, ela tinha que dar um jeito de vender toda essa comida, porque senão, logo, ele ia perder muito dinheiro. Calmamente perguntou para a Leia quantos dias que eles tinham começado a aumentar os preços. E a Leia lembrou que tinha passado uma semana. E nisso, o prota falou que então estava na hora de mandar os comerciantes desonestos para fora. E a Ira respondeu que eles, elfos, não eram interessados em dinheiro. Eles só precisavam de comida. E o prota falou para a Aira ficar de boa, né? Que ela rapidamente recuperaria os grãos dela. Mas bom, ele pediu para a Selena um jeito de selar a cidade com a guilda dos bruxas e a Selena confirmou. E bom, segundo o prota, agora estava na hora daqueles oportunistas pagarem o preço. E assim, um tempo depois, a Leia se aproximou do prota. Ele perguntou se tinha alguma coisa que ela queria dizer. E ela comentou que estava meio preocupado com umas das coisas que estavam dando, porque isso, os comerciantes esperaram a Aira vender todo o saco dela e ela acabar ficando sem nenhum grão. E o prota começou a dizer para a Leia que existiam 2 tipos de esquemas. Um era chamado de conspiração e o outro é chamado de conspiração aberta. E claro, a conspiração dava para se esconder, mas não dava para se esconder da conspiração aberta, porque é tipo assim, aqueles comerciantes estrangeiros foram cegos pelo desejo e expostaram as suas vidas nessa onda de sucesso aí. E óbvio que eles queriam ficar ricos da noite para o dia, e se soubessem que os preços dos alimentos estavam caindo, com certeza correriam para sacar o dinheiro. E bom, nesse tipo de esquema, quem fosse mais lento iria perder mais. E agora, já do lado do agosto, um servo informou que a igreja publicou uma mensagem dizendo que iria ajudar as pessoas, decidindo vender as reservas dos alimentos da igreja por uma moeda de ouro por saco. Daí o chefe das 3 famílias já começou a perguntar para o Augusto o que eles deveriam fazer, porque eles tinham esquecido da igreja. E o Augusto falou para eles ficar de boa, porque a igreja não ia ter tanto suprimento assim para sustentar uma cidade. Porém, ainda assim era bom eles aproveitar que esse pessoal da igreja estava vendendo, e eles deveriam comprar também. E já do lado da igreja, uma multidão estava na frente dela, e a Aira pediu para que todo mundo se acalmasse, pois havia comida suficiente para todos comprarem. Já que o Papa soube que todos estavam com dificuldades financeiras, então ele enviou 100.000 sacos de comida, e diante disso, o pessoal já foi loucura, declarando que eles tinham que comprar o máximo possível. E a Aira estava pedindo para todo mundo se acalmar para não dar briga. Mas, justo nesse momento, alguns soldados apareceram. E um soldado falou para a Aira que aquele alimento foi umilecido pela sua santidade o Papa, e aquele lote de 100.000 só foi pedido. E a partir de manhã começaram a chegar mais e mais lotes. É por fora. A Aira assentou, né? Mas por dentro ela estava revoltada com Prota, porque aquele pessoal ia mandado por ele. Basicamente, ele estava aumentando a fama da Aira na frente do povo ali. E é claro que os civis estavam felizes, porque eles tinham comida a um preço um pouco mais baixo. Contudo, os comerciantes estavam entrando em desespero. Ou melhor, como a igreja tinha muito volume, e o pessoal ia só comprar deles, um comerciante começou a refletir que quando ele comprou, fez o transporte e trouxe um saco até ali, ele gastou mais ou menos 10 moedas de prata. E como a igreja estava vendendo por 1 moeda de ouro, ele poderia vender o seu saco de grão por 95 moedas de prata. E claro,
Como o pessoal já estava louco atrás de um saco de 1 moeda de ouro, é óbvio que todo mundo ia cair matando quando ele vendesse por 95 moedas de prata. É assim, o comerciante, aproveitando a multidão ali, já começou a declarar que ele vendia sacos de grãos por 95 moedas de prata. E assim, os outros comerciantes ouviram depois e falou que não ia perder. E assim, pouco a pouco, foi caindo as moedas de 95 para 90, de 90 para 85. E vendo aquela situação de cima, Leia ficou muito impressionada, porque no fim ficou do jeito que o Prota havia falado. E o Prota respondeu que aquilo ali era a natureza humana, porque se você vender 1 segundo mais devagar que os outros, você sofria várias vezes mais prejuízos. E como todos os comerciantes têm medo de comprar demais, eles estavam tentando vender o que tinha como loucos. E a Leia comentou para o Prota que se continuasse desse jeito, era quase certeza que um saco de grão voltaria ao preço normal, que é de 50 moedas de prata. E caso isso acontecesse, o Prota ia conseguir cumprir a promessa com a AI. Entretanto, o Prota falou para a Leia que ele estava subestimando demais aqueles comerciantes, pois quando Augustus e o povo dele começaram a vender, a comida seria a coisa menos curiosa em toda a cidade de Aisling. Só que quando eles vão vender, como o preço está lá embaixo, eles não podem vender pelo preço que estava, que era 7 moedas de ouro. Já que o preço popular seria tipo 90, 80, mas segundo o que o Prota estava dizendo, Augustus ia sair vendendo que nem o louco, igual aqueles comerciantes e estrangeiros ali.